E aí, pessoal, olha eu aqui de novo. Na nossa aula de Educação em Saúde, a gente vai continuar falando sobre saúde bucal. Essa semana a gente vai falar sobre as partes dos dentes. Então, vamos lá? Assim como o coração, fígado, pulmão, os dentes, eles fazem parte do nosso corpo, eles são órgãos do nosso corpo e eles fazem parte do sistema digestório. E para a gente poder entender por que a gente deve ter cuidado com os dentes, a gente tem que entender quais são as partes dos dentes. Então aqui eu separei esse material, vocês estão com eles aí em casa, né? Falei a semana passada que existe a coroa, o colo e a raiz. E essa semana a gente vai falar sobre as partes dos dentes. Que a coroa, a raiz e o colo fazem parte dessa aula. Só que como a gente já falou semana passada, a gente não vai precisar focar nessa, ok? Então, primeiro a gente vai falar sobre o esmalte. O esmalte é a estrutura fundamental. Ela é responsável para proteger todo o dente, né? Então, muitos médicos pedem para a gente ter muito cuidado com o tipo de pasta de dente que a gente usa, porque pode prejudicar o esmalte. E o esmalte é o quê? É como se fosse um tecido que protege o dente. É como se fosse a nossa pele, entendeu? Que protege o nosso corpo e protege os nossos órgãos. A gente também tem a polpa. A polpa é um tecido mole que se estende da dentina até a raiz do dente e é composta por vasos, por nervos e vasos sanguíneos. Então a polpa é um tecido mole, né? Ela é composta por nervos e vasos sanguíneos. A gengiva é o tecido epitelial, ricamente vascularizado, que reveste o osso e serve de sustentação dos dentes. Ou seja, a gengiva ela é quem sustenta os dentes. Então ela reveste o osso, ela cobre o osso, entendeu? É como se fosse realmente a pele. Ela reveste os nossos ossos, elas não deixam os nossos ossos expostos. A gengiva é isso. E a gengiva ela tem tonalidades diferentes. Ela passa de um vermelho para um roxo, entenderam? A outra e última parte é o osso. O osso é o que vai dar a sustentação para o dente ficar preso ali, né? E para o dente ficar preso e não ficar exposto, a gente precisa o quê? Da gengiva. Então todas essas partes do dentes, elas contribuem uma para a outra, elas ajudam uma a outra. Sem uma dessas partes, as outras são prejudicadas. Então todas as partes, elas são importantes para para ajudar o nosso dente a trabalhar de maneira correta. Se a gente não tem uma escovação correta, essas partes são prejudicadas. E é onde começa a aparecer os problemas. Um dos problemas, desculpa, que a gente vai falar hoje é a cárie. A cárie é um sério problema porque a cárie nada mais é do que uma bactéria. Lembram lá da aula de ciências, onde eu falei que a cárie era uma bactéria? Dependendo do grau, a cárie pode até destruir toda a coroa do dente e, como vocês podem ver aqui, ela também destrói a estrutura de dentro do dente, prejudicando todas aquelas partes ali. E pode até ficar um problema bem mais sério do que a gente possa imaginar. A nossa boca, pessoal, ela contém muita bactéria. Eu já falei isso para vocês na aula de ciências e vou reforçar agora. A nossa boca, ela tem muita bactéria. E a gente deve fazer o possível para que a gente elimine ou diminua essa quantidade de bactérias da nossa boca. Entendeu? Dessas bactérias não boas. Porque se a pessoa não tem uma escovação correta, ela vai ter um acúmulo de bactérias. Come, não escova os dentes, aí vai fazer aquele acúmulo no dente, e isso prejudica muito o dente, né? Porque a bactéria ela só precisa de um escapezinho para ela poder se reproduzir e poder criar cárie. Outra coisa que eu falo
Para vocês terem uma ideia, o beijo, ele é uma troca de saliva, né? Não é algo de outro mundo, é algo que a gente... É uma coisa natural. E como por ser uma troca de saliva, é uma troca de quê? De bactéria. Entendeu? Então, a gente tá em contato com bactéria 24 horas por dia. Seja no beijo, seja pegando um plástico botando na boca, que às vezes a gente tem esse costume de pegar um plástico e botar na boca, às vezes roer unha. Isso, a nossa boca tá o tempo todo com bactéria. Então, a escovação bucal ela é importante por conta disso, entendeu? As nossas fezes, para vocês terem uma ideia. Nossas fezes possuem muita bactéria. E por que, professor, a gente não contrai essas bactérias das fezes? Porque tem muita corrente sanguínea na nossa bunda, vamos dizer assim dizer. Na nossa bunda tem muita corrente sanguínea. Isso faz com que essa corrente sanguínea ela diminua, ela proteja o nosso corpo essas quantidades de bactérias, entenderam? É uma coisa mais ou menos assim. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar isso que eu estou falando. Então, na nossa boca, a gente tem que estar com a higiene bucal correta, já por conta disso. Entenderam? Ficou claro até aí? Aí eu separei essa atividade para vocês, né? Vocês podem fazer elas. Tudo que eu expliquei nessa aula, vocês vão conseguir fazer aqui normalmente, sem nenhuma dificuldade. Tá certo? Então, tenham todos uma ótima sexta-feira e até a próxima aula de Educação em Saúde.